cuidar de ovelhas. Ser pastor é uma gratidão imensa a Deus por ter recebido esse chamado. Os irmãos podem se assentar, porque cuidar de ovelhas, em primeiro lugar, é querer fazer a vontade de Deus. E o que nos agrada, o que nos deixa feliz, eu tenho certeza, principalmente o pastor Jorge, presidente dessa igreja, é ver isso aqui. É ver os irmãos, como o irmão Jean deu a palavra ali atrás, falou muito bem, tem pregado bem. É ver o irmão Mandinho pregando como pregou hoje, falando muito bem. É ver os irmãos dirigindo, como a irmã dirigiu aqui, e sabiamente agradeceu o irmão pela família dele estar aqui. É isso que nos dá força a cada dia permanecendo na caminhada, porque nós temos visto pastores se suicidando, nós temos visto pastores abandonando o ministério. Eu conheci o pastor que ele ia na igreja, ele nem se identificava como pastor, ele falou: não quero mais saber disso na minha vida, por decepções que às vezes acontecem por algumas pessoas dentro da igreja. Mas o que nos fortalece é o nosso Senhor Jesus. É os irmãos a cada dia aqui nos abraçando, dizendo: pastor, estou orando pela sua vida, tenho orado por você, né? É os irmãos estando a cada dia, né? Abençoando as nossas vidas através da vida de vocês. Saiba que nós, como pastores, não somos nada e não sabemos nada. E muitas coisas aprendemos aqui com vocês. Vocês pensam que aprendem muito conosco, só vocês que aprendem com a gente, né? Através das pregações. Mas nós não. Nós, pastores, aprendemos muito com cada um dos irmãos. Obrigado. Minha palavra nessa manhã, em nome dos pastores, é muito obrigado a cada um de vocês. Tá? Eu deixei no grupo, né, e eu gostaria de ler para os irmãos depois podem ler. Eu coloquei assim: então, hoje é o dia do pastor, e eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio de ter sido escolhido por Ele para esse ministério. Chegar até aqui não foi fácil, e permanecer também não é. Mas aquele que me sustenta é o mesmo que me chamou e capacitou para esse ministério. Falar dele, por ele e para ele, para que toda honra, glória e louvor sejam dadas a ele. É muito mais do que um ministério, é uma imensa honra, satisfação e privilégio de poucos. Sabe aquele versículo: muitos são chamados e poucos escolhidos? Muitos são chamados a servir e poucos têm o privilégio de serem pastores e cuidar de todos os chamados que se arrependem. Ser pastor é amar todos, seja a quem e como for. Ser pastor é buscar em primeiro lugar a Deus, é dedicação total a Deus. Ser pastor é cuidar, é ser humilde, dedicado, amoroso, compassivo, pronto a ajudar. Ser pastor é se privar ao máximo do pecado. Ser pastor é abençoar a todos, mesmo que aqueles que te apunhalaram pelas suas costas. Ser pastor é sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Ser pastor é muitas vezes abrir mão dos seus próprios problemas e cuidar dos problemas primeiro dos outros, das ovelhas. Ser pastor é pastorear o rebanho, ensinar a palavra de Deus, liderar a igreja e cuidar do bem espiritual de cada um dos seus membros. Ser pastor é orar pelo rebanho. Ser pastor é velar pelas almas. Ser pastor é lutar pelo evangelho, exortar, convencer, repreender e advertir. Ser pastor é um prazer, que só sabe o que é ser pastor quem verdadeiramente é. Eu queria deixar essa palavra também para os irmãos e dizer, dentro daquilo que o Naldinho falou, né, lá na terra dele, que os pastores vivem do ministério. Aqui os pastores precisam trabalhar. Já foi assim no passado aqui também. Mas o problema de hoje é que as pessoas não valorizam o homem de Deus que está aqui na frente.
E elas acham que às vezes o pastor ganhar um salário de 7, 8, 10 mil, 15, 20, seja lá o que for, é muito. Mas quando, eu sei que todo mundo aqui torce por um time de futebol, a maioria, pelo menos os homens, né? Quando vem, não, vai contratar o fulano vai ganhar 5 milhões, mas ele é o cara no time dele. O pastor, às vezes, para dar 10 mil, a igreja não quer ele no time da igreja. E o homem de Deus que está à frente da igreja, ele se dedica muito, é muito peso, é muito fardo. Na aula passada, né, o Israel até falou, o pastor não tem que pegar o fardo dos outros. Não é que a gente queira pegar, né, como eu falei, né, é porque às vezes sobrecai, porque a responsabilidade da vida dos irmãos é a responsabilidade do pastor da igreja. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, rica, poderosa e abundantemente. Eu vou pedir licença antes de terminar o culto, pastor. Eu vou me retirar, porque eu vou trabalhar. Eu tenho cliente para atender 2 horas agora lá em Saquarema. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Por tantas e todas essas coisas, só o Senhor pode retribuir, né? Um chamado dessa grande importância. Vamos nos colocar de pé e vamos pensar, irmãos, que os pastores